amigo e amiga do Projeto Elevação, que bom te ver aqui. A gente está começando hoje esse projeto de estudar o livro Emoções que Curam. Emoções que Curam, do espírito de Hermance Dufour, psicografado por Vanderlei Oliveira. Então seja muito bem-vindo, acompanhe. Eu vou dar todos os detalhes ao longo desse vídeo aqui explicando os dias, né? Então os vídeos eles vão ser lançados quinzenalmente, às quintas-feiras, sempre às 20 horas e 20 minutos. Então, cada quinta-feira, 2 vezes por mês, nós vamos trazer um vídeo novo. Cada vídeo vai abordar mais ou menos 2 capítulos do livro. Então, no total, aqui no planejamento, são 13 vídeos. E no final de todo o estudo, a gente fecha o estudo com uma live. Será o último vídeo, que está previsto aqui pelo calendário de acontecer em dezembro. Então esse estudo vai de agora, de junho a dezembro desse ano. A gente, com a graça de Deus, a gente entrega esse estudo em dezembro, finalizando com uma live com todos aqueles que se interessarem pelo tema, que quiserem participar, que quiserem trazer seus pontos de vista para enriquecer tudo aquilo que a gente foi vendo ao longo dos meses, né, com a evolução de cada capítulo do livro. E a gente começa agora fazendo uma oração, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e depois a oração de São Bento, que é o patrono aqui do nosso canal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa redenção. Amém. Jesus, Maria e José. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Pronto, já abrimos os trabalhos, fazendo nossas preces, nossas vibrações. E agora a gente vai falar do livro Emoções que Curam, o livro psicografado pelo espírito de Hermance Dufour, através do médium Vanderlei Oliveira. Na verdade, ele é o livro que encerra uma série de livros, mas como o impacto desse livro, desse encerramento, é muito grande, eu li esse livro e o meu objetivo de trazer esse estudo para cá, para a gente estudar junto, é porque eu identifiquei que esse livro não é somente um livro que vai trazer para a gente mais um conteúdo, que vai trazer para a gente um conhecimento novo. Ele é um manual para a gente colocar em prática a nossa reforma íntima. Então, assim, é muito rico, é tão rico quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, é tão rico quanto o Livro dos Espíritos, que são livros que nós devemos usar no nosso dia a dia. Sempre consultar, sempre ler, reler e estudá-los. Então, a forma de eu entender melhor a complexidade desse livro é a gente estudar junto aqui. Então, quando eu trago esses vídeos, eu novamente estou mergulhando no conteúdo desse livro e isso vai me ajudando a consolidar essas informações para me ajudar a botar em prática no meu dia a dia as informações que estão nesse livro. Então, esse livro ele é riquíssimo porque ele propõe que nós saibamos manusear, lidar melhor com a nossa sombra, com os nossos sentimentos negativos de culpa, raiva e medo, e como a gente pode usar isso como forças de libertação. Eu vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem todo o nosso plano de estudo. Então, como que a gente dividiu o estudo desse livro em 13 vídeos, cada vídeo aborda mais ou menos 2 capítulos do livro, e a gente vai ter no segundo vídeo da série, o primeiro vídeo de hoje a gente está abordando o prefácio e a introdução, e o segundo vídeo,
que vai ser lançado daqui a 2 quintas-feiras, a gente vai abordar um pouco, superficialmente, sobre o Kybalion. O Kybalion, ele traz as leis herméticas universais, e foi muito interessante que eu terminei de ler o Kybalion, que é um livro bem fininho, né? É um livro bem rápido de ler, mas é muito profundo, tem muito conhecimento, merece até futuramente a gente pensar em fazer um estudo detalhado dele, também capítulo a capítulo. Mas eu vou dar uma pincelada no Kybalion, porque quando eu li, logo depois de ter lido o Kybalion, quando eu li o Emoções que Curam, eu percebi que o Emoções que Curam, ele traz muitas das ferramentas das leis herméticas, nos dando informações de como colocar em prática isso para poder curar as nossas emoções. Então, em determinado momento, determinado estudo de um capítulo, você está, olha, nesse capítulo ele está falando muito sobre a lei hermética da polaridade, ou esse capítulo ele está abordando causa e efeito. Então, o vídeo 2, eu vou passar rapidamente pelas 7 leis herméticas, só para dar uma pincelada para vocês sobre o que são, e aí vocês vão entender melhor essa relação que eu observei entre o Kybalion, os ensinamentos do Kybalion, e como isso se aplica na prática através do Emoções que Curam, né? Como é que a gente pode usar esses ensinamentos do Kybalion no Emoções que Curam. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão acompanhando aí na tela o plano de estudo, né? Então, o que cada capítulo vai conter, quais são os 2 capítulos que vão ser estudados em cada vídeo, do 1 ao 13, e a nossa live de encerramento, que vai ser o nosso 14º vídeo, vai ser ao vivo, vai ser uma live. Eu convido desde já todos vocês para participar, que é para a gente realmente consolidar tudo que a gente conseguir absorver desse conteúdo magnífico, e trocar ideias, e todos nós sairmos mais ricos de conhecimento a respeito dessa obra e que possamos usar no nosso dia a dia. O prefácio do livro Emoções que Curam, ele traz logo no início uma passagem escrita por Mateus, também conhecido, citado na Bíblia por alguns como Levi, o cobrador de impostos. E Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 8, ele tem esse trecho que está logo no prefácio do livro. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então começa o prefácio desse livro com esse ensinamento, e quando eu estava lendo novamente esse prefácio, né, me veio a seguinte reflexão: quem são os espíritos imundos? Quem são as doenças? Quem são os leprosos? Então essa é a reflexão que nós devemos fazer. Será que a gente está sempre falando do próximo? Quando Jesus traz esse poder para os apóstolos, será que ele está falando só da caridade para com o próximo? Ou será que ele está nos ensinando a trabalhar com esses dons, a buscar dentro de nós essas curas, a enxergar essas nossas sombras e a gente mesmo conseguir se limpar, se curar, expulsar nossos demônios? Então, refleti sobre isso, queria compartilhar com vocês sobre esse primeiro trecho, que é o início do livro. E aí, logo depois, dando continuidade ao prefácio, escrito por nada mais, nada menos do que o Dr. Bezerra de Menezes. Então eu vou trazer aqui algumas frases, que eu vou ler algumas frases do prefácio, e depois de ler essas frases, eu vou estar trazendo aqui alguns comentários do que eu percebi. Vamos lá, vamos fazer aqui a leitura dessas frases. Quando o Mestre orientou os apóstolos para curarem toda enfermidade,
antes de tudo, estava propondo a ação curativa de si mesmos. Amar é construir relações afetivas capazes de fazer florescer o melhor de cada um de nós, dilatando o poder individual de cura e de iluminação interior. Embora consideradas emoções que causam sofrimento, à luz do amor, podemos transformar a tristeza e a mágoa, o medo e a culpa, o orgulho e a inveja em adubos nutrientes no canteiro da alma, produzindo farta colheita de frutos. Estas são as emoções que curam, e nessa transformação reside o poder da cura pessoal. Dando sequência, em cada traço sombrio da personalidade humana, existe uma dica emocional em favor da cura de nossas enfermidades. Comecemos o quanto antes a cuidar do enfermo que está dentro de cada um de nós, promovendo-nos a condição de saudáveis filhos de Deus. 3 ciclos que amadurecem a experiência emocional e psíquica. Primeiro, o autoconhecimento. O segundo, a autotransformação. E, em terceiro, o autoamor. Bezerra de Menezes, julho de 2013. E depois desse prefácio brilhante, feito pelo intelecto privilegiado do Dr. Bezerra de Menezes, o que mais dizer sobre o prefácio desse livro Emoções que Curam, né? Parece que o prefácio ele já resume todo o conteúdo do livro, toda a importância e toda a magnitude dessa obra, que nos convida a cuidar primeiro de nós mesmos. Nos convida e nos ensina um caminho de como a gente pode usar essas emoções que estão nas nossas sombras, que estão enraizadas dentro da nossa personalidade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Como é que a gente pode manipular, manusear essas emoções, fazendo a transformação dessas emoções. Primeira citação aqui em relação às 7 leis herméticas, né? Então, polaridade. Como é que a gente muda de um polo a outro, do medo para a coragem, da raiva para o amor? Então, qual é o caminho que a gente pode usar para pegar um sentimento que é o mesmo e que tem 2 polos diferentes? E como é que a gente pode identificar que a gente está num determinado polo perigoso e que a gente consiga navegar com segurança dentro desse polo e fazer toda essa transmutação de energia, essa transmutação de vibração, essa transmutação de frequência. Então, esse prefácio do Dr. Bezerra de Menezes, da época da psicografia que esse livro chegou na Terra, em 2013, pelo espírito de Hermance Dufour, já é um presente para a gente entender o quanto essa obra vai ser importante para o nosso aprendizado, para a nossa jornada de elevação, para o nosso progresso. Então, sobre o prefácio, é isso. Vamos agora ler um pouquinho do que está aqui na introdução. A introdução também tem citações maravilhosas que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou ler e depois a gente vai fazer um comentário breve sobre a introdução. Está ficando cada vez mais complicado para mim, né? Então, depois do Dr. Bezerra de Menezes, agora a citação da introdução é simplesmente de Emmanuel, de um trecho que Emmanuel trouxe no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou ler aqui a citação de Emmanuel e o que Hermance Dufour pega da citação de Emmanuel e traz para a gente o pontapé inicial, a introdução do estudo da obra Emoções que Curam. Então vamos lá. Introdução: a cura do egoísmo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um
para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Emmanuel, Paris, 1861, citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. Dando sequência, Hermance Dufour pega essa introdução, pega essa citação de Emmanuel e ela começa a abordar essas ações em relação à cura do egoísmo. A raiz dos vícios pode ser explicada ao se estudar o comportamento egoísta e que o homem é capaz de fazer quando é escravo dos seus interesses pessoais. Os processos psíquicos e emocionais mais variados guardam uma conexão estreita com a personalidade egoística. Sem dúvida, o maior desafio na trilha ascendente do progresso moral é enfrentar os disfarces sutis do personalismo e aprender a construir laços seguros e realistas com a própria consciência, na qual se encontram as indicativas perfeitas para a nossa libertação espiritual. É ter a coragem de olhar para a nossa personalidade orgulhosa e interesseira, vaidosa e repleta de melindres, de dar-lhe a direção divina e rica de amor. É reorientar nossos sentimentos para o alto amor. Essa cura interior vai nos exigir tratar das 3 principais feridas evolutivas da alma: o sentimento de inferioridade, a sensação de desamparo e a cruel realidade de nossa falibilidade. Hermance Dufour, julho de 2013. Em outro vídeo aqui, quando eu comecei a anunciar que ia fazer esse trabalho, eu falei um pouquinho sobre Hermance Dufour, mas se você não viu os outros vídeos, Hermance Dufour, quando esteve encarnada na Terra, foi uma das médiuns que contribuiu com Allan Kardec para a codificação do Espiritismo. Então ela era uma das médiuns psicógrafas que recebia as psicografias dos espíritos para poder responder às questões elaboradas por Kardec no Livro dos Espíritos. Hermance Dufour era de uma família altamente rica, francesa, e no seio da família era considerada como louca pelo que ela tinha de manifestação extrafísica, como médium ostensiva. E aí a família já tinha levado a vários médicos, tratamentos, deixava a Hermance Dufour um pouco isolada da sociedade, porque pelos dons mediúnicos que ela tinha, que não eram compreendidos naquela época, era confundido com loucura. Até que, em determinado momento, o pai de Hermance Dufour soube dos estudos de Allan Kardec, participou de uma das reuniões, e aí ele começou a entender que aquilo que ele estava vendo ali de manifestação espírita poderia ser a causa ou o que acontecia com a filha dele. Decidiu levar a filha Hermance em uma das sessões, apresentou a Kardec, e ali ela encontrou o que para ela e para a família não tinha explicação, era o propósito da vida dela, ajudar nesse trabalho do Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita. E a família Dufour não só trouxe Hermance para o seio do espiritismo nascente, mas também a sua influência dentro da corte francesa foi fundamental para que todas as licenças necessárias para que o grupo de estudos do Kardec fosse fundado, então toda a agilização da papelada, dos registros necessários para que esse núcleo de estudo estivesse totalmente legalizado com as leis francesas, foram providenciadas pelo pai da Hermance Dufour, pela família Dufour, pelo prestígio da família Dufour, que conseguiu agilizar todos esses documentos. Então, Hermance Dufour é esse espírito magnífico que trabalhou com Kardec e nos ajudou a trazer à luz da doutrina espírita as mensagens do Cristo, agora de forma muito mais simples, muito mais prática de serem entendidas nas explicações dos espíritos. Ela fez esse trabalho como encarnada e hoje em dia, como desencarnada, trabalha no Hospital Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo,
E ao longo do livro também ela vai citar algumas alas do Hospital Esperança que trabalham muito essas emoções que curam, que trabalham com essa metodologia que Hermance codificou novamente e está trazendo para o meio espírita através dessas obras e do trabalho em parceria com o médium Vanderlei Oliveira. Então, essa é uma breve apresentação de Hermance Dufour, mas o que ela traz aqui na introdução da obra é realmente como que o egoísmo ele pega esses sentimentos de raiva, culpa, medo, ódio, inveja, todos esses sentimentos sombrios que fazem parte da personalidade humana e que deveriam ser usados para nos despertar, para evoluir, para a gente entender o que precisa ser mudado, né? Só que quando esses sentimentos eles foram sendo contaminados com o egoísmo, que é esse vilão tão grande que Emmanuel nos alertou nesse trecho que ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 11, versículo 11, página 11. O egoísmo é essa chaga que, aliada a esses sentimentos negativos, acaba nos aprisionando e não nos deixa, quando a gente está ali cultivando o egoísmo, ele não nos deixa enxergar esses pontos de negatividade das nossas sombras como oportunidade de melhoria. Então a gente fica mergulhado nesse eu egoísta, que está olhando só para dentro, que está olhando só para os seus interesses pessoais, está olhando só para a realização de nossos prazeres e de nossas necessidades. E aí ele nos deixa presos nesse emaranhado de sentimentos negativos que fazem parte da nossa sombra. Então a gente tem que aprender a combater esse egoísmo, esse vilão, que é para a gente conseguir fazer a transmutação desses sentimentos, usar a lei hermética da polaridade, entender a lei hermética da polaridade e usá-la a nosso favor, para a gente cada vez mais evoluir na escala desse sentimento, saindo de um polo negativo, do medo, por exemplo, para a coragem, da raiva, do ódio para o amor, e aí assim, a gente curado, a gente como filhos saudáveis de Deus, como no prefácio o Dr. Bezerra de Menezes colocou, a gente possa ajudar outros irmãos, dar a mão a outros irmãos, com o nosso exemplo, despertar outros irmãos para essa transformação, para essa reforma íntima. Então eu encerro o capítulo de hoje, onde a gente falou um pouco sobre como é que vai ser a estrutura desse estudo. Falamos um pouco sobre o prefácio da obra feito pelo Dr. Bezerra de Menezes, com uma citação inicial do apóstolo Mateus. Depois a citação sobre o egoísmo de Emmanuel e a introdução feita por Hermance Dufour, antes da gente começar a fazer o estudo dos capítulos em si. Então espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Compartilhem com outras pessoas. Vamos tentar fazer essa palavra chegar ao máximo de pessoas possível, porque realmente essa obra de Hermance Dufour é de extrema importância para o núcleo espírita e para todas as pessoas, independente da religião, que buscam o seu progresso espiritual, que buscam sua elevação. Como aqui no nosso canal a gente trabalha junto para um dar a mão para o outro e tentar, através da discussão dos temas que a gente traz aqui, a gente possa evoluir a cada capítulo que a gente assiste, a cada vídeo que a gente assiste. E o estudo desse livro eu tenho certeza que vai ser de extrema relevância, de extrema importância para a caminhada de cada um de nós. Eu tenho certeza que para a minha caminhada vai ser excelente, porque a oportunidade de reler o livro, estudar cada capítulo para trazer um resumo aqui para vocês, vai me ajudar a consolidar muito mais as informações e que eu possa ter a luz dos meus mentores, do Mestre Jesus, para que me deem força e coragem para combater o meu egoísmo,
para botar em prática todos os ensinamentos que a gente vai estar percorrendo aqui ao longo desses meses. Então não se esquece, vai ser a cada quinzena, nas quintas-feiras, 20 horas e 20 minutos, o lançamento. E continua com a gente. Ora et labora que você melhora. Até a próxima!